Alguma vez você já acordou de manhã cedinho para trabalhar ou para estudar e a única coisa que você sentia era um cansaço extremo, uma moleza no corpo e aquela sensação de que se você não tomar um cafezinho, o seu dia não vai render nada? Pois é, provavelmente isso aconteceu mais de uma vez, não foi só em um dia, né? Hoje eu vou abordar aqui algumas questões que poucas pessoas sabem, mas que muito provavelmente podem estar causando essa falta de energia, essa falta de disposição e prejudicando o seu dia a dia. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Kelvin Corrêa, eu sou especialista em neurociências de comportamento humano e aqui nesse canal eu trago conteúdos sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento sempre baseados em ciência. Então, se você quer aprender, quer evoluir a sua vida de acordo com essa ciência maravilhosa que estuda o nosso cérebro, o nosso comportamento, já se inscreve aqui porque tem vídeo novo toda semana. Bom, galera, hoje eu vim trazer tudo sobre a cafeína, o que a cafeína faz no cérebro, o que ela tem de benefícios, a cafeína faz bem ou faz mal, o que falam por aí que é verdade sobre a cafeína e o que falam que é mentira. E, gente, só para vocês começarem a ter uma noção, a cafeína é o psicoativo mais utilizado no mundo. E talvez você esteja pensando aí na sua cabeça, né? Mas eu conheço muita gente que não toma café. Essa informação não deve ser verdade. E é aqui exatamente que eu começo o conteúdo desse vídeo. Você sabia que a cafeína não está presente só no café? Na realidade, a cafeína está presente em muito mais coisas do que você imagina. Por exemplo, ela está presente em vários tipos de chá, como o chá verde, chá preto, chá mate, inclusive aqui no chá mate inclui o chimarrão, que é muito consumido no sul aqui do Brasil, que dependendo de como é feito, tem uma concentração de cafeína até maior do que no nosso cafezinho preto comum que quase todo mundo toma. Saindo dos chás, nós temos outras bebidas que contêm cafeína também, como por exemplo os refrigerantes de cola, então a sua Coca-Cola, a sua Pepsi ou qualquer outra marca de refrigerante de sabor cola tem uma concentração de cafeína e os de Guaraná a mesma coisa. Essa planta é extremamente rica em cafeína, então tanto os refrigerantes, os sucos, eu não sei se fazem chá com essa planta também, são ricos em cafeína, tá? E para finalizar as bebidas tem também os energéticos, não importa a marca que você compre, Red Bull, Monster, Burn, todos eles são extremamente concentrados em cafeína. Agora partindo para a ingestão sólida, você sabia que o cacau também tem cafeína na sua composição? Eu confesso que um tempo atrás, aí coisa de 2 anos para trás, eu mesmo não sabia disso. Então tudo que é derivado de cacau vai ter cafeína também, barra de chocolate, bombom, achocolatado, chocolate quente, por aí vai, tá? E para finalizar, a cafeína também está presente na maioria dos medicamentos analgésicos ou antigripais. Então, Dorflex, Neosaldina, Benegripe, todos eles têm cafeína na sua composição. Enfim, eu acho que já deu para entender que mesmo que você não soubesse antes, muito provavelmente você consome cafeína, se não diariamente, muitas vezes na sua semana. Aí você me diz, tá bom, Kelvin, eu já entendi que a cafeína está quase em tudo, mas e daí, né? Por que eu preciso saber disso? Qual que é a relevância disso? O que a cafeína faz no cérebro, afinal? E para explicar isso, eu vou ter que te explicar alguns mecanismos bem interessantes que acontecem no seu cérebro aí o tempo todo, para você entender e depois eu colocar a cafeína no meio dessa brincadeira para fazer sentido, tá? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre uma coisa que se chama ATP, que está no nosso corpo, que seria trifosfato de adenosina. O pessoal que estudou alguma parte das ciências biológicas, ou até os mais ratos de academia, aí, provavelmente já ouviram esse nome em algum momento. Mas, para quem não sabe, não tem problema. O ATP basicamente é a molécula de energia do nosso corpo. E conforme a gente vai usando ele, digamos assim, ele vira de trifosfato de adenosina para difosfato de adenosina. E depois de difosfato, ele vira monofosfato de adenosina, ou também pode simplesmente ser chamado de adenosina. Porém, diferente do ATP, a adenosina tem uma ação totalmente contrária dele. Enquanto o ATP ele te dá a energia, a adenosina na realidade te dá a sensação de cansaço, de fadiga e consequentemente sono.
Ou seja, o nosso corpo ele tem um mecanismo totalmente eficiente no final das contas, né? Ele te dá a molécula de energia e você vai usando ela, ela se transforma em algo que vai fazer você querer descansar. E é aí que a cafeína entra nessa história. E gente, fica aqui comigo. Vocês precisam entender essa parte inicial para depois entender o porquê que você tá com essa leseira aí, a gente resolver esse problema e você ficar melhor no seu dia a dia, tá? E como que o seu cafezinho entra nessa história aqui? Essa tal de adenosina que vai fazer você sentir a sensação de cansaço e querer ir dormir, ela precisa de um receptor para surtir o efeito dela, para ter a ação que ela faz. É como se essa química fosse uma chave e o receptor fosse a fechadura de uma porta. Para a chave cumprir a função dela de abrir a porta, ela precisa de uma fechadura, certo? Então a ação normal da adenosina é ir se ligando nesses receptores e fazendo a função dela de te deixar cada vez mais cansado e depois com sono. Porém, o que acontece é que quando você ingere a cafeína, é como se ela se ligasse nesses receptores antes da adenosina. É como se você tivesse tampando ali o buraco daquela fechadura e a chave não conseguisse fazer o efeito dela, não conseguisse cumprir a função normal dela. Ou seja, a sensação de energia e disposição que você tem quando você ingere cafeína de alguma forma, na realidade é porque a cafeína está impedindo a ação da adenosina que te dá o cansaço. Não é nem que a cafeína te dê a energia em si. Na realidade, ela te impede de sentir a fadiga, de sentir o cansaço, entendeu? E isso é maravilhoso, né? É nesse momento que aquele nosso cafezinho ou nosso chá, às vezes algumas pessoas que usam até o energético, cafeína em cápsula, vai te dar aquele gás que falta para você trabalhar um pouquinho mais durante o seu dia, para ter um pouquinho mais de disposição e foco para estudar. Isso é maravilhoso, é claro que tem muitos efeitos positivos. Eu acho que eu não preciso nem ficar explicando aqui as coisas boas que a cafeína traz, porque quase todo mundo utiliza, então já é algo muito bem entendido no geral. Eu mesmo ingiro cafeína quase todos os dias aí através do café mesmo, porque eu gosto tanto claro, da sensação de disposição, um pouco mais de energia que ele parece que dá, mas eu também curto bastante o sabor do café. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você é do time do cafezinho amargo ou do cafezinho adoçado. Eu mesmo só tomo ele amargo, porque na minha opinião é só assim que a gente sente o sabor verdadeiro do café. Então não esquece de deixar aqui embaixo o cafezinho amargo ou o cafezinho adoçado. Enfim, existem vários benefícios que o café traz aí para o nosso dia a dia e realmente ele é muito interessante de ser usado. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados aí para esse cafezinho, para esse chá, ou seja lá como você esteja consumindo ele. Pare de ser um mocinho dessa história e acabe se tornando o vilão. A gente tem que tomar alguns cuidados sim. Agora a gente vai entrar aqui na parte desse vídeo, na parte do conteúdo, onde você vai achar ruim de mim, vai me xingar, vai ficar injuriado comigo. Então eu já vou deixando aí 2 artigos científicos na tela que estudaram quais são os efeitos da cafeína no nosso cérebro e principalmente, na verdade, o que a cafeína pode ter a ver com a sensação de sonolência, o que a cafeína pode ter a ver com problemas de sono e acabar causando aquilo que eu comentei no início do vídeo, né, de você ficar sem disposição, se arrastando, com aquela sensação ruim o dia todo. Esses artigos aí eles explicam, né, toda essa falta de energia, disposição do nosso dia a dia, essa sensação aí de parece que acordar mais cansado do que quando foi dormir. Bom, a primeira coisa que eu preciso comentar aqui nessa parte do vídeo é em relação ao horário em que você está ingerindo a cafeína. Como eu expliquei para vocês, quando você ingere a cafeína, você basicamente bloqueia todo aquele sistema que te faz ficar cansado e querer dormir. E isso é bom, né? A não ser quando você queira e precise ficar cansado e querer dormir, né? Por isso que o timing de uso dessa droga, dessa substância, é muito importante. A meia-vida da cafeína gira em torno aí de 6, 7 horas mais ou menos. Isso quer dizer que mesmo depois de 6 horas, ainda tem um pouco dessa substância agindo aí no seu cérebro. E é por esse motivo que, além do quanto você está ingerindo, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, é muito importante você entender, você pensar quando você está ingerindo para que isso não se torne um problema no seu dia a dia. Então, o ideal, gente, é que no mínimo mesmo, você não ingira mais nenhuma miligrama de cafeína, pelo menos
antes de 6 horas do seu horário de dormir. E aqui realmente eu estou falando no mínimo porque depende de algumas coisas, seu corpo processa mais rápido ou mais devagar, e eu estou sendo razoável de que você não está tomando aí litros de café no seu dia, que você não está tomando litros de energético, que é claro que se for uma quantidade muito grande, ela vai demorar mais para sair do seu corpo, isso eu não tenho o que fazer. Além disso, se você é uma pessoa que já tem um pouco de sensibilidade à cafeína, se você é uma pessoa que tem um quadro de ansiedade, ou se você é uma pessoa que já tem problema de sono aí muito bem descrito, o ideal é que você realmente consuma aí no máximo até 2, 3 da tarde. Isso se não for recomendado que você não consuma nada, né? Dependendo do caso aí, talvez um médico possa te recomendar que você corte 100% a cafeína, tá? E com certeza nesse momento tem alguém que está assistindo esse vídeo aqui e pensando, né, e falando aí: mas eu tomo café 10 da noite e durmo às 11 normalmente. Esse negócio aí que esse cara tá falando não tem sentido, isso aí não se aplica a mim. E meu querido, minha querida, talvez você até consiga pegar no sono normalmente, você consiga adormecer. Mas eu te garanto que se eu pegar você, levar para um laboratório, colocar você para fazer uma polissonografia, que é um exame, é uma análise que se faz do sono, a gente vai enxergar nitidamente que seu cérebro está muito mais ativo do que deveria e principalmente que a sua fase de sono profundo está extremamente prejudicada. Em média, você pode perder até 20% do seu sono profundo se você está ingerindo a cafeína de maneira errada, em horário errado. E adivinha, é exatamente nessa fase do sono que ocorre uma limpeza daquela adenosina, que é a substância, a sujeirinha ali do seu cérebro que vai fazendo você se sentir cansado. Daí o que acontece é que novamente você vai acordar com aquela cara amassada, dando porrada no despertador e já com ódio do mundo ali, porque parece que passou um caminhão em cima de você. Mas o desastre não para por aí nessa história. Porque como você já está se arrastando no dia todo, está difícil ali de viver, qual que é a solução para esse problema? Exatamente, é você consumir mais cafeína para ver se dá uma melhorada aí, né? E na verdade você acaba entrando num outro problema aqui, que é na quantidade de cafeína que você está ingerindo. E eu preciso te explicar que a cafeína é um tipo de substância que a gente chama de dose-resposta. De maneira geral, quase tudo que tem esse nome ina no final acaba funcionando dessa forma. Então isso quer dizer que quanto mais você utiliza, quanto mais você consome, você precisa de uma dose maior para ter o mesmo efeito. É por isso que provavelmente, se você começar a reparar, quando você começou a tomar café no seu dia a dia, começou a ingerir cafeína de alguma forma, você consumiu uma quantidade muito menor, né? E você tinha um efeito muito melhor, muito maior. Então é isso que vai acontecendo, cada vez mais você tem que consumir uma quantidade maior para ter o mesmo efeito, é isso que a gente chama de dose e resposta. E aqui a gente finaliza essa história aí do Zezinho, da Maria Cafeína, porque essa pessoa vai entrar no ciclo da cafeína e da sonolência, porque quanto mais cafeína ela consome, pior fica o sono dela, ela acorda mais cansada, quanto mais cansada ela acorda, ela precisa de uma quantidade maior de cafeína para se sentir bem, acaba tendo que consumir cada vez mais tarde para aguentar ali o tranco do dia a dia, e ela vai entrando nesse ciclo vicioso aí, ficando cada vez pior. E galera, talvez pareça um absurdo isso aqui que eu estou contando para vocês, mas simplesmente eu estou explicando como que o seu cérebro funciona. Infelizmente é assim, né? Não tenho o que fazer, eu só estou passando a informação para você. E é claro que provavelmente você não está se enquadrando num extremo desse exemplo que eu dei aqui, mas você pode ter certeza que aquele seu cafezinho às 7, 8 horas da noite, mais aquele chocolate que você come às 10, 11, é o que está prejudicando o seu sono, é o que está fazendo você acordar, né, meio cozido, meio cansado, já meio derrubado ali no momento em que você acordou. Você pode ter certeza que isso está te prejudicando sim. A cafeína ela pode ser nossa amiga ou nossa inimiga, dependendo de como você está usando ela. E se você me acompanha já aqui no YouTube ou lá no Instagram há um tempo, eu acho que você já entendeu que o sono é inegociável, né? Se você prejudicar ele, se seu sono estiver zoado, você vai pagar, não tem jeito. Com seu sono ruim, basicamente qualquer problema do seu dia a dia vai se agravar, né? Desde coisas simples, como ficar
mais reativo, mais impulsivo, com mais dificuldade em lidar ali com coisas pequenas que vão acontecendo no seu dia a dia, até coisas um pouco mais sérias, mais graves, como aumentar a sua possibilidade, a sua propensão a desenvolver um quadro de ansiedade ou depressão clínica ali no curto e médio prazo, ou até para o longo prazo, na realidade também aumenta a sua possibilidade de desenvolver Alzheimer. Inclusive uma curiosidade que eu vi em um desses artigos aí que eu coloquei para vocês, que, se eu não me engano, nos Estados Unidos, o índice de acidentes de carro de pessoas que estavam com algum tipo de sonolência já é maior do que o índice de acidentes por conta de um motorista embriagado. Então não é brincadeira, pessoal. Cuida do seu sono, cuida da sua saúde. E falando, mais especificamente aqui da cafeína, não ingira cafeína pelo menos 6, 7 horas antes de dormir. Não exagere no consumo, seja um pouquinho razoável aí. Se você está precisando consumir uma quantidade muito grande, já é um sinal de alerta, já é um sinal de que alguma coisa está errada, tá? Seja um pouco razoável aí e cuida da sua saúde. Aliás, se você já está com algum problema de sono, já pula para esse meu outro vídeo aqui, que nele eu explico certinho, de maneira bem simples, bem prática, como você fazer uma higiene do sono, melhorar esse problema aí e começar a dormir melhor. E para o vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece de deixar a curtida aqui embaixo para ajudar a espalhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, para levar esse conhecimento científico, esse conhecimento tão importante para cada vez mais gente. Então é isso e eu te vejo na próxima.